Olá pessoal, vamos aqui começar mais um videozinho aqui sobre dando continuidade ao nosso cursinho de pré-cálculo. Vamos lá pessoal, hoje a gente temos o seguinte, o nosso tópico: funções e equações exponenciais. Mas antes de começar essa parte de funções exponenciais, é importante a gente revisar logo uma parte muito importante de potenciação. Observem. As propriedades de potenciação são muito importantes para o nosso estudo e por isso vão ser revisadas. Observem. A primeira propriedade fundamental é esta primeira, essa letra A. Quando nós temos um valor A, uma base qualquer, seja x, y, elevado a um número n, isso significa que nós temos essa base multiplicada o número, ou seja, a quantidade de vezes que está especificada aqui no expoente. Ou seja, a base A está multiplicada n vezes. Exemplo, x ao quadrado. Então, quer dizer que x é a base, então ela vai ser multiplicada a quantidade de vezes que o expoente determinar. Se é x ao quadrado, então o x vai ser multiplicado duas vezes, x vezes x. Se temos x ao cubo, o x vai ser multiplicado 3 vezes, x vezes x vezes x. Aí x, que é a mesma base, e soma os expoentes. Aí 1 mais 1 mais 1, 3x ao cubo, certo? Outra propriedade fundamental é essa letra B. Quando nós temos expoentes com as bases iguais, ou seja, base A e base A, eu vou repetir a base e vou somar os expoentes. Os expoentes precisam ser iguais? Não, eles podem ser diferentes. Aqui eu tenho o expoente m e o expoente n. Significa que m e n são valores diferentes. Por exemplo, aqui é 2 e aqui é 3. Eu repito a base e somo os expoentes. M mais n, m mais n. Aqui. Outro fator fundamental é esse aqui, ó, C. A elevado a n dividido por A elevado a n. Aqui eu posso, já que é uma divisão, eu posso fazer o seguinte: repetir a base e subtrair os expoentes. Como? Coloco primeiro o expoente que está em cima, m, menos o expoente que está embaixo, n. Observe que aqui, né, quando eu tenho um produto, eu posso transformar ele, simplificar a base e transformar em uma soma de expoentes. Aqui, já que é uma divisão, operação contrária, eu vou transformar ele numa subtração. Aqui é uma soma, aqui eu vou transformar numa subtração. Certo? Então vamos lá. Outra propriedade fundamental que é muito abordada nos exercícios é essa aqui, ó, de potência de potência. Eu tenho A elevado a um expoente m e toda ela está elevada a outro expoente n. O que eu vou fazer nesse caso? Observe essa setinha que tem um x, significa multiplicação. A elevado a m elevado a n. O que eu faço? Eu vou repetir a base, A, e vou fazer m vezes n, m vezes m. Se temos x ao quadrado elevado ao cubo, eu vou repetir o x, por exemplo, e fazer 2 vezes 3, 6. Certo? Então vamos continuar. Nós temos o seguinte: A vezes B, tudo isso aqui é elevado a n. Observem, eu tenho vezes. E nessa propriedade eu tenho dividido. Não é soma, não é subtração. Soma e subtração a gente vai ver na parte de produtos notáveis, que é uma revisão que eu vou fazer antes de polinômios, que é a terceira aula. Temos A vezes, sempre se atento com isso, vezes B, tudo isso é elevado a n. Eu posso escrever como A elevado a n vezes B elevado a n. Poderia ser mais? Não. Se aqui fosse mais, nós estaríamos nos tratando de um produto notável. Um produto notável, esse é trabalhado de outra forma. Aqui, F. A dividido por B elevado a n. A gente pode escrever com A elevado a n, que é o numerador, elevado ao expoente, dividido pelo denominador, que é B elevado ao expoente n. Tanto isso eu posso transformar nisso aqui, ou isso aqui eu posso transformar nisso, a título da precisão, que vai dizer o que a gente vai fazer. G, eu temos A elevado a um expoente negativo. Quando eu tenho expoente negativo, eu posso fazer o seguinte: dividido 1 sobre A, que é a base, sem modificar em nada, a base do jeito que ela é, elevado ao expoente, o mesmo expoente daqui, só que com um sinal trocado. Ou seja, se eu tenho A elevado a menos n, quando eu escrever desta forma, aqui vai ficar A elevado a n positivo. Se eu tivesse aqui, por exemplo, A elevado a n
positivo e fosse escrever dessa forma, ficaria 1 sobre A elevado a N negativo, porque seria, se aqui fosse positivo, aqui teria que ser negativo. Se aqui é negativo, aqui será positivo, certo? E outra propriedade fundamental, essa aqui, essa letra H, que é A elevado a uma fração M sobre N, eu posso escrever ela como uma forma de uma raiz. Qual é a raiz? Eu pego a parte que está embaixo aqui, ó, e coloco em cima. E a parte que está em cima, numerador, eu vou colocar embaixo do meu radical. Eu repito a base, escrevo o radical, aí eu vou pegar a parte que está em cima e vou colocar embaixo, numerador, eu vou colocar embaixo, aqui embaixo do meu radical, e o n, que é a parte do denominador, eu vou colocar no radical. Quem está em cima vai para baixo, quem está embaixo vai para cima. A regra simples, isso ele não vai esquecer. Vou aqui, agora o próximo etapa é a gente simplificar grandes números, a chamada notação científica. Observe, quando a gente se trata de números muito grandes, como por exemplo 10 milhões, eu escrevo igual ao primeiro número, que é esse 1 aqui, 1 vezes 10 elevado a quanto? Contar os zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zeros. Aí eu vou escrever aqui no expoente 7, que é a quantidade de zeros. 1 vezes 10 à sétima é igual a simplesmente 10 à sétima. Porque aqui na frente tem 1. Aí eu não posso, na verdade nem preciso colocar 1 aqui na frente. Se aqui fosse um 3, aí pessoal, se eu tivesse um 3, por exemplo, aqui, eu faria 3 aqui vezes 10 e contaria do mesmo jeito o número de zeros. Aí ficaria 3 vezes 10 à sétima. Mas já que eu tenho 1 aqui nessa letra A, eu não preciso colocar. Se fosse outro número, 2, 3, 5, 7, 10, eu precisaria colocar. Outro exemplo de um número muito grande, com a parte da frente que ela não é igual a 1, é essa letra B. 37 seguido por 9 zeros. Isso aqui já está na casa de bilhões. Dezenas de bilhões. Então temos igual a 37, essa parte aqui. Eu reescrevo aqui, vezes 10, que é notação científica, notação em base 10. Eu preciso colocar 10 vezes a quantidade de zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 aqui. Se eu tiver um número muito pequeno, eu vou fazer igual. Pego a última casa depois da vírgula, que é a vírgula aqui, depois da vírgula, a última casa aqui, que ela não é igual a zero. Então, a gente, no caso aqui é 5. Se fosse 51, eu poderia fazer 51 ou 5,1. Isso aqui tá a seu critério. Então, temos 5 vezes quanto? Quanto número de zeros? 1, 2, 3, 4, 5. Só que já que é um número que está entre 0 e 1, ou seja, muito próximo de zero, na verdade, eu vou contar, na verdade, não só os zeros, mas sim todos os números que tiverem após a vírgula. A vírgula aqui, então eu vou contar todos os números, ou seja, todas as casas decimais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí fica 5, que é o número diferente de zero, vezes 10, que é o de praxe, elevado a menos 6. O menos é por causa que este número está muito próximo de zero, está localizado entre 0 e 1. Se ele está localizado entre 0 e 1, o meu expoente aqui vai ser negativo, porque ele é um número muito pequeno. Quando é um número muito grande, assim, como esses exemplos acima, A e B, eu vou colocar o expoente positivo. E entre 0 e 1 será o expoente negativo, certo? Beleza. Simplificando expressões. Outra etapa. Trabalhar com jogo de sinais é muito importante no nosso estudo de equações exponenciais. Então, faremos o seguinte. Então, vamos lá. Simplifica as expressões. Nós temos a letra A, que é menos 2 elevado à quarta, mais menos 3 ao quadrado, mais 15 elevado a zero. Tudo isso dividido por menos 2 ao quadrado, mais 1 terço elevado a menos 2. Primeiro que a gente tem a fazer é observar que esse 15 está elevado a zero. Se 15 está elevado a zero, qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, já corto aqui e coloco 1. Certo? Então, vamos continuar. Menos 2 à quarta vai ser igual a 2 à quarta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. 16. Observem que o 4 está elevando somente o 2, porque não existe parênteses aqui.
Se não existe parêntese aqui, então o 2 está sendo elevado à quarta e não menos 2. Então eu faço 2 à quarta 16 e o menos aqui fora fica menos 16, como se aparece aqui. Mas, por que mais? Porque eu estou elevando aqui, observem aqui, o menos 3, o parênteses está indicando que eu estou levando todo isso aqui, ou seja, o menos 3, o 3 e o menos na frente dele. Menos 3 ao quadrado é 3 vezes 3, 9, menos por menos, jogo de sinais dá mais, então fica mais 9. Aqui o 15 elevado a 0, eu já disse que era 1, então fica 1 aqui. Esse menos 2 elevado ao quadrado vai ser o mesmo princípio desse aqui, vai ficar 2 ao quadrado, 4 menos da frente, menos 4, mais 1 terço ao quadrado, 1 terço ao quadrado elevado a menos 2, na verdade. Eu vou inverter essa minha fração para inverter o sinal no expoente, ou seja, 1 terço elevado a menos 2 é igual a 3 elevado a 3 sobre 1, que é igual a 3 elevado ao quadrado positivo, e 3 ao quadrado é igual a 9. Aí fica 16 mais 10 dividido por menos 4 mais 9. Isso aqui será igual a menos 6 sobre 5, que é o final aqui da minha equação, certo? Essa nota é muito importante, vocês observem aqui, que quando eu não tenho o parênteses, eu estou elevando simplesmente o número que está aqui abaixo, e não o sinal. Quando eu tenho o parêntese, eu vou elevar tudo. Eu vou repetir, menos 2 ao quadrado, 2 vezes 2, 4, e menos por menos dá mais. Certo? Então, nesse caso aqui, menos 2 ao quadrado é 4, e 2 ao quadrado é 4, e tem um menos aqui na frente, fica menos 4. Menos 4 é diferente de 4. Se atentem a isso, se vocês lembrarem disso, certo? Outro exemplo aqui, ó. Raiz, o que eu quero aqui, 2 terços, que é essa raiz de 2 terços, raiz de 5 elevado a 4 quintos. Como é que eu faço essa coisa estranha? Você vai fazer o seguinte, igual a, pega a base, 5, e você vai transformar esse radical de volta em um expoente. O que você vai fazer? Faça um traço, pegue o que está embaixo aqui, coloque em cima, e o que está em cima aqui no radical, coloque embaixo, no denominador. Você vai observar o seguinte. Uma técnica para você fazer fração de fração, ou seja, uma fração dividida por outra fração, é repetir essa primeira, 4 quintos, do jeito que ela está, vezes, eu vou inverter a minha operação, quase que não aparece a operação, está dividindo, vou fazer multiplicando, vezes o que? 2 terços? Não, o inverso de 2 terços, que é 3 sobre 2. Aí eu multiplico direto. 4 vezes 3, 12. 5 vezes 2, 10. 5 elevado a 12 sobre 10, que eu posso simplificar. 5 elevado a 5 sobre 6. Ou mesmo, fazer o seguinte no expoente. 5 sobre 5 mais 1 sobre 5 é igual a 6 quintos. Por quê? Porque eu repito a base. No caso aqui, no numerador, repito a base, fica 5. E somo os numeradores. 5 mais 1, 6. 6 quintos. Se eu fizer isso, eu vou simplificar da seguinte forma. Vou fazer 5 sobre 5 é 1. Fica 1 mais 1 quinto. Isso é uma fração. Aquelas frações que você tem uma parte inteira. Fração imprópria. Aí 5 sobre 5 é 1 mais 1 quinto. Se eu fazendo isso aqui, eu tenho uma soma no expoente. Eu posso quebrar essa soma no expoente em um produto de dois valores. Ou seja, 5 elevado a 1 ou 5 elevado a 5 sobre 5 vezes 5 elevado a 1 quinto. Porque quando eu repetir isso aqui e somar os expoentes, 1 mais 1 quinto, vai dar a mesma coisa. Isso aqui é só outra forma de escrever. De modo que se eu quisesse, eu poderia simplificar esse 5 aqui com algum 5 possível que apareça aqui embaixo, certo? Isso aqui é só uma notazinha de observação. Essa letra C. 2x vezes y ao quadrado, tudo isso aqui é elevado ao cubo. Observem que está multiplicando, isso é muito importante, multiplicando. Está multiplicando, eu vou levar tudo ao cubo. Como? 2 elevado ao cubo é 8. X elevado ao cubo, x é ao cubo. E y ao quadrado elevado ao cubo. Eu vou repetir o y e fazer produto, potência de potência. 2 vezes 3, 6. Pronto. Isso aí encerrou. Certo? Agora a gente vai entrar de fato em equações exponenciais. O que eu quero que vocês entendam de equações exponenciais? É muito simples. Uma função exponencial, o que ela é? É uma função que tem um número real. Meu A
que é a base da minha função exponencial, está definida, ela tem uma restrição. O a ele tem que ser maior do que 0 e a tem que ser diferente de 1. Denomina-se função exponencial de base a. A equação de reais em reais, que ela é desta forma aqui, ó. F de x igual a de a elevado a x. Isso aqui é exponencial. Uma função linear, você observa que minha variável está elevada a 1. Isso é linear, ou do primeiro grau. Se ela é quadrática ou de segundo grau, você observa que a minha função está elevada ao quadrado. Se é uma função exponencial, o x, que é a minha variável, está no expoente, certo? De modo que o a não pode ser 0, porque ficaria 0 elevado a qualquer coisa que seria 0, no caso positivo, e no caso negativo seria indeterminado. E se fosse 1, seria uma função constante. Então, observe essas duas restrições. A, que a base tem que ser maior do que 0, não pode ser igual a 0. E tem que ser diferente de 1. Pronto. Qualquer número que seja diferente de 0, maior do que 0, ou seja, qualquer número positivo diferente de 0, qualquer número positivo maior do que 0 diferente de 1, está valendo. Para ser a base, ser esse azinho. Então, dado isto, eu quero fazer o seguinte. Eu quero saber se a minha função é crescente ou é decrescente. A forma dela é essa aqui, ó. Como se fosse uma metade de uma parábola do segundo grau. Ela vem, ela passa aqui, ela tem uma função... Você não vai falar da questão de crescimentos exponenciais, ou seja, ela vem bem baixinho, e ela cresce de forma muito rápida, acentuada, em pouco espaço de tempo. Ou seja, um pedaço pequeno de domínio de y, de x, na verdade, ela cresce muito em y. Então, sendo a função crescente, ela tem por característica o seguinte: o meu a, que é a minha base, tem que ser maior do que 1. Meu a é maior do que 1, então minha função é crescente. Uma outra característica fundamental da equação exponencial é que todas elas passam por y igual a 1. Por quê? Porque se eu fizer x igual a 0, qualquer número elevado a 0 é igual a 1. Então, x igual a 0, y igual a 1. Então, é o ponto que o gráfico corta. O eixo y é o ponto onde x é igual a 0. X é igual a 0. X sendo igual a 0 vai dar igual a 1. Então, seja ela crescente ou decrescente, ela sempre vai cortar pelo ponto 1. Aqui, y igual a 1. Se ela é uma função decrescente, o meu a ele vai ser situado dentro do intervalo entre 0 e 1. Se a estiver dentro de 0 e 1, ou seja, qualquer número maior do que 0 e menor do que 1, o meu a garante que a minha função exponencial tem um comportamento decrescente, ou seja, que ela vem subindo e que ela vem descendo. E o mesmo ponto obedece àquela propriedade. X igual a 0, y igual a 1. O gráfico corta em y igual a 1, certo? Só para vocês terem uma noção de como é que se funciona, como se comporta o gráfico de uma função exponencial. Vamos agora para alguma parte de equações exponenciais. A equação exponencial, a incógnita aparece no expoente. E a ideia da gente é simplesmente igualar as bases, de modo que a gente possa cortá-las e igualar os expoentes. Ou seja, a igualdade que tem aqui ela vai subir para o expoente. Certo? Então, a e a dos dois lados da igualdade, eu vou cortar esse a e aí vai ficar x1 igual a x2, que são os expoentes. Observe aqui um exemplo. 3 vezes 4 elevado a x menos 1 igual a 96. O que eu vou fazer nesse caso? Primeiramente, eu vou tentar isolar o meu fator que está elevado à minha variável. Como é que eu faço? Eu pego esse 3, eu vou estar multiplicando, eu vou passar dividindo 96, que vai dar 32 aqui. E eu vou fazer o seguinte, observa que é uma propriedade aquela propriedade que eu mostrei a vocês da potenciação. Eu tenho 4 elevado a x menos 1. Se eu estar menos 1, é o mesmo que ter 4 elevado a x dividido por 4 elevado a 1. Porque se eu jogar esse 4 para cima, ficaria 4 elevado a x vezes 4 elevado a menos 1. Eu repetiria a base e faria x menos 1, que é exatamente o que a gente tem aqui em cima. Então, eu peguei isso aqui e transformei aqui. Ó. Eu pego esse 3 e passo dividindo, e pego esse 4 e passo multiplicando. Então, eu fico com 32 vezes 4 igual a 128. Quando eu faço 3 dividido por 96, dá 32. 32 vezes 4, 128. Então, eu pego, o que me sobra este 4 elevado a x e 128.
O 4 eu posso escrever em base 2. Como assim? Como assim? Eu posso escrever 4 como sendo 2 ao quadrado, que é 4. E tudo isso aqui é elevado a potência de potência, no caso, elevado a x. Igual a, eu vou escrever o 128 em base 2. 128 em base 2 eu posso escrever como 2 a sétima. 2 a sétima é 128. Então eu posso pegar e fazer o seguinte. 2 vezes x, 2x. Eu tenho aqui a base iguais, eu corto essas bases 2 e fico simplesmente com 2x igual a 7. 2x igual a 7, eu vou isolar o x. Aí fica x igual a 7 sobre 2 passou dividindo, 7 sobre 2. Positivo. Outro exemplo é esse aqui, ó. B. 2 elevado a x mais 2 mais 2 elevado a x mais 1 igual a 18. O que é que eu vou fazer aqui? Primeiramente, eu vou isolar os valores que tem x, como eu fiz no outro caso. Não tem nenhum termo multiplicando a minha base, mas eu tenho aqui os valores que estão somando ao meu x no expoente. O que eu vou fazer aqui? 2 elevado a x mais 2, já que ela é mais, então quer dizer que eu estou multiplicando. Então eu posso escrever como 2 elevado ao quadrado, por causa desse 2 aqui, vezes 2 elevado a x. Porque se eu repetir a base, eu vou somar aqui e vai voltar isso aqui. Mais, o meu sinal que tinha, 2 elevado a x menos 1. Menos quer dizer que tem uma divisão. 2 elevado a x dividido por 2 elevado a 1. Então, eu vou pegar tudo isso aqui, esses meus fatores, 2 ao quadrado que é igual a 4. E esse 2 aqui, eu vou jogar tudo para o outro lado. Como é que eu faço? Eu poderia fazer isso? Poderia, mas antes eu vou fazer o mínimo, para que você não assuste com esse pulo que eu estou fazendo aqui. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2 elevado a x mais 2 elevado a x sobre 2. Para igualar, eu quero matar esse 2 aqui de baixo. O que é que eu vou fazer? Eu vou multiplicar toda a minha função por 2. Aí vai ficar 4 vezes 2, 8, vezes 2 elevado a x, mais, aí fica o 2 que eu vou multiplicar aqui, que vai aparecer aqui, esse que eu vou matar com esse de baixo. Aí fica simplesmente 2 elevado a x, igual a 18 vezes 2, 36. Aí agora, eu posso fazer o seguinte, 8 vezes 2x mais 2 elevado a x. Imagine que isso aqui vai dar 9 vezes 2 elevado a x. Mas você pergunta como? Imagine que isso aqui é 8 vezes x mais x. No lugar desse 2 elevado a x, aqui tivesse x, por exemplo, ou y, para ficar mais fácil, y. Isso aqui é igual a y. 8 vezes y mais y. 8 vezes 8y mais 1y vai dar 9y. Mas esse y é igual a 2 elevado a x. Aí você simplesmente somar aqui, ó. 8 vezes 2x elevado a 2x elevado a x mais 2 elevado a x. Você soma 8 mais 1, 9. 9 vezes 2 elevado a x igual a 36. Aí agora eu posso pegar esse 9 e passar dividindo. 36 dividido por 9 vai dar 4. 4 eu posso escrever como 2 ao quadrado. E o que me sobrou do outro lado foi 2 elevado a x. Aí eu consigo matar a base e ficar x igual a 2. Certo, pessoal? E nisso a gente encerra a parte de funções exponenciais. É isso efetivamente vocês precisam saber. A parte de como ter uma base do gráfico e como achar um valor de x tendo uma equação exponencial simples. Certo, pessoal? Muito obrigado pela presença de vocês mais uma vez.